Bom dia aí, minha galera do 7º ano, tá? Vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre o conteúdo de cadeia alimentar e ecossistemas, ok? Não esqueçam, gente, de pegar nossas atividades no Google Drive, na plataforma, ok? E de assistir as aulas também do Google Meet e não deixar de assistir a aula aqui também do canal Intera Online, tá bom? Bom, antes de começar a falar os conceitos aí de ecossistema e cadeia alimentar, eu vou falar para vocês sobre a proposta de atividade que eu deixei a semana passada lá no Drive e na plataforma, tá? Então, o que fazer? Reproduzir um ecossistema através de um esquema lúdico, tá? Não é maquete, tá? Você vai pegar uma base, que vai ser uma folha de papel ofício, a folha que você tem em casa, que você não pode sair para comprar nada, né? E vai até um pedaço, né, de papelão e coloca outra folha em cima e desenhar, não sei, vocês são criativos, né? E aí você vai pintar, né? Você vai colorir, você vai fazer um mosaico, você vai fazer uma colagem, você vai usar o material reciclável que você tem em casa, enfim, isso aí vai ser a criatividade de vocês, certo? Para montar um ecossistema de vocês de forma lúdica. E vai identificar o que? Os fatores bióticos e abióticos desses ecossistemas. Então, além de fazer o esquema, você tem que identificar o que é biótico e o que é abiótico dentro do ecossistema, tá bom? De forma lúdica, na pintura, colagem, mosaico, usando material reciclável, enfim. Use a criatividade de vocês. É para me entregar, vai enviar por e-mail. As atividades que eu solicitar, vocês podem enviar por e-mail, tá? As outras pode deixar no caderno e a gente tira a dúvida no Google Meet, tá bom? A data de entrega é dia 15 do 6, 15 de junho, tá? E o valor é o quê? Meio ponto. Lembrando, tá? Eu passei eu passei já semana o quê? Acho que foi no início da semana, segunda-feira, já estava lá no Drive, certo? E deixei na plataforma também. Então, quem verifica sempre já tinha visto. Mas que não verifica vai ter aí, né, o final de semana e alguns outros dias da semana para realizar, porque é bem tranquilo. E vale meio ponto, tá bom, gente? Beleza? Bom, vamos falar de ecossistema, mas antes de falar de ecossistemas, vamos falar de ecologia, tá? A ecologia estuda a relação entre os seres vivos entre si, entre os seres vivos, entre eles, e o meio que ambiente, tá, gente? Então, aí a palavra ecologia, eco, fica oikos, que vem de casa, estuda, e logia, estudo, né? Estuda no que? Um ambiente. Então, o que? Vai estudar ali a casa dos seres vivos e a sua relação e a relação entre si. E por que se pensou em criar uma ciência, né, dentro da biologia para estudar o meio ambiente e relação entre os seres vivos? Justamente porque a gente está vendo na charge aí, ó, os impactos ambientais, né, queimada, desmatamento. Então, viu a necessidade de conscientizar através de uma ciência que mostrasse esse meio ambiente e a relação do homem com esse meio ambiente, né, para que o conhecimento trouxesse também, né, a diminuição desses impactos ambientais dentro dos ecossistemas, tá? Mas o que seria um ecossistema? Aí ele diz, ó, consiste em uma comunidade biótica, tá, e de fatores abióticos que influenciam tais como solo, água, nutrientes, energia e temperatura. Então, o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos, tá? Bióticos é tudo que é vivo e abiótico é o que? É o que não é vivo, tá? Aqui você tem uma cadeia alimentar, você tem um ecossistema, tem fator biótico e abiótico, aí você tem as algas, os crustáceos, né? Os peixes, a ave. Então, você tem uma cadeia alimentar, do produtor, que é as algas, aos consumidores, tá bom? É um exemplo de um ecossistema, né? Os manguezais, que é um berçário onde ocorre grande reprodução dos animais marinhos, certo? É um ecossistema, tanto tem fator biótico quanto abiótico. A restinga, que fica ali quando a gente vai para a praia, aquelas plantinhas menores, fica na areia da praia. Então, você tem ali um ecossistema. É isso, gente? Só para exemplificar, tá? Esses ecossistemas, eles nos oferecem serviços ecossistêmicos. Para o que é um serviço ecossistêmico? O nome já está dizendo, né? Você vai no shopping, o shopping oferece serviços, né? E você paga por aqueles serviços. Já o ecossistema oferece serviços, né? E os serviços são cobrados pelo homem, tá? O ecossistema oferece a matéria-prima e o homem se apropria, né? Explora essa matéria-prima e vende essa matéria-prima para os outros homens, tá? Então, os ecossistemas nos oferecem o lazer, né? Isso, a gente vai tomar banho de cachoeira, de rio, é para praia, é serviço ecossistêmico. A energia, as hidrelétricas vêm do potencial da água, energia eólica, a pesca,
né? Os alimentos são plantados no solo, os insetos, as aves são polinizadores, vão polinizar, né, os nossos alimentos, certo? Nos oferece oxigênio através do processo de fotossíntese, tanto das microalgas, algas e plantas, certo? Então, a gente tem aí vários serviços ecossistêmicos. Imagine, ele nos oferece tudo isso e, em troca, a gente oferece o quê? Danos, impactos ambientais, né? Uma reflexão sobre isso, tá? Aqui só mostrando o que é fator biótico e abiótico. Então, abiótico, o nome A é de negação, tá? Então, tudo que não é vivo. Então, os gases, a água, os minerais, certo? A luz é um fator abiótico muito importante nos ecossistemas, a água, o solo. E bióticos, o que é vivo? Os animais, as plantas, as algas, as microalgas, os fungos, né? As bactérias, são tudo bióticos, né? Esses que eu falei, todos bióticos, tá? Aqui é uma cadeia alimentar. Você vê a plantinha, quando os raios solares incidem nela, ela começa a crescer, fazer fotossíntese, né? Produzir seu alimento. Vê o gafanhoto e crau, ele come a plantinha, tá? Ele é o consumidor o quê? Primário. Depois o sapinho come o gafanhoto, consumidor secundário, tá? E aí está o quê? A nossa cadeia alimentar, beleza? Aqui tem outra cadeia alimentar, Lucas Pinho, me dê licença em usar a sua foto, tá? Tá bem discretinha, mas tá ali. E é um exemplo de cadeia o quê? Alimentar. Você tem o capim, as vaquinhas comem o capim e Lucas Pinho adora churrasco. Eu também adoro churrasco, tá, gente? Lembrando que esses animais, os bovinos, né, eles são criados para uso, né, para alimentação, tá? Então, por isso que a gente não tem problema aí. Ele é feito realmente para, né, o abate, para a alimentação das pessoas, tá bom? Então, a vaquinha come o capim, Lucas Pinho come o churrasco, que é carne bovina que vem da vaquinha. Certo, gente? Então, o que acontece? Você tem o produtor, que é o capim, o consumidor primário, que é a vaquinha, e o Lucas Pinho, que é o consumidor secundário, tá? Eu também entraria no lugar aí, sendo o consumidor, que é secundário, porque eu também adoro um churrasco, tá bom? Beleza? Produtor, consumidor primário e Lucas Pinho, consumidor secundário, tá bom? Aqui você está mostrando os raios solares, tá? Então, a luz, a disponibilidade de luz é um fator importante, um fator abiótico importante para essa questão da biodiversidade. Quanto mais luz eu tenho, mais biodiverso é aquele ecossistema. Mais diversas formas de vida diferentes eu tenho naquele ecossistema. Então, eu posso falar que a luz é o fator determinante para essa questão da diversidade, né? É só pensar. Os organismos produtores fazem o quê? Fotossíntese. Nessa fotossíntese, eles fabricam os seus alimentos e retiram o gás carbônico e liberam oxigênio, não é isso? Plantas, algas e microalgas, ok? A luz é determinante. Se você pegar, por exemplo, na superfície do mar e deixar o petróleo cair, formar ali uma piscina flutuante de óleo, não é isso? O que acontece? Vai impedir que os raios solares passem. E aí vai diminuir a taxa de quê? De fotossíntese, vai diminuir a produtividade ali do ecossistema marinho e vai influenciar nos outros tipos de vida, mostrando que a luz é fator determinante, tá bom? Aqui, essas duas imagens é nítido como a luz é fator determinante para a biodiversidade. Em um lado tem o bioma tropical e outro lado tem o bioma tundra, tá? O bioma tropical fica próximo à linha do Equador, são biomas que a incidência de raio solar é muito grande, temperaturas elevadas. A tundra, você tem 12 meses, 10 meses ela passa congelada e 2 meses é o verão, mas o verão é totalmente diferente do nosso, claro, né? Nas regiões dos polos, regiões bem mais frias, né? Muito frias, e você observa aí, tem muitas plantas diferentes, tem muitos animais diferentes? Não. É um ecossistema? É, porque você tem fatores bióticos e abióticos. Porém, você não tem a diversidade que você está vendo ali, aquele coloridáceo no bioma tropical, certo? Mostrando que o quê? O que é que tem no bioma tropical diferente lá? Você tem temperaturas elevadas e uma grande disponibilidade de luz. E isso vai garantir o quê? A grande biodiversidade, já que as plantas, que são os organismos produtores, precisam de luz, certo? E aí, consequentemente, você também tem uma fauna adaptada e diversa vivendo nesse bioma, mostrando que a luz é fator determinante dentro dos ecossistemas, ok, gente? Para essa biodiversidade. Aqui a gente tem a imagem do filmezinho Procurando Nemo, né? Um filmezinho maravilhoso, quem nunca assistiu, assista, acho que todo mundo já assistiu, né? Encantador. O filme acontece no Recife de Coral. É um ecossistema? Sim. Tem fatores bióticos e abióticos, né? Tem crustáceos, tem algas, certo, gente? Tem os peixes, tem quinidários, tem esponjas,
Então, tem fator biótico. E tem abiótico, tem rochas, serve como substrato, tem água, tem o solozinho, a areiazinha, certo? Tem gases. Então, é um ecossistema, tá bom, gente? Aquático, no caso, tá? Nesse ecossistema aquático, a gente tem os seres vivos aquáticos. O plâncton, o fitoplâncton, o plâncton, o nécton e os bentos, tá? Só que o plâncton é dividido em fitoplâncton e zooplâncton, tá? O fitoplâncton é quem? As microalgas, que são os organismos fotossintetizantes. E os zooplâncton são, por exemplo, os microcrustáceos. Qual a característica tanto do fitoplâncton quanto do zooplâncton que faz parte do plâncton, né? Qual é a característica próxima? São animais que não têm... São animais, no caso, os microcrustáceos, e os organismos fotossintetizantes que ficam na coluna da água. Ele não tem estrutura o quê? Locomotora, não se locomove. São seres vivos que não se locomovem, beleza? Fica ali na superfície, na coluna d'água, tá? O nécton são animais, como o peixe, que têm estruturas, né, para a locomoção. Então, tem as nadadeiras, tem a hidrodinâmica do corpo, tem as brancas para sobreviver no ecossistema marinho. São animais que têm estruturas locomotoras para viver ali no ambiente aquático, tá? E os bentos são animais que vivem fixo aonde? No substrato, tá bom, gente? Beleza? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês. Chega, tá? Um grande beijo e até a próxima.